Oi pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje então nós vamos ver um pouco como trabalhar com matrizes e vamos dar mais uma olhada em algumas outras operações com vetores, da mesma forma que foi visto no último vídeo. Vamos ver como a gente coloca texto também no programa R, tá? Bom, então como sempre nós vamos ir até os nossos scripts, ou até a nossa pasta, e vamos abrir o nosso programa RStudio, e ele vai abrir então já direto no nosso diretório, tá? Bom, então vamos começar criando um script. Se vocês já têm um script e quiserem continuar escrevendo no mesmo script, não tem problema nenhum, né? Essa é uma organização pessoal de cada um e ela pode ser feita de várias formas diferentes. Como eu sempre falo, isso nada mais é do que um único arquivo de texto. Bom, antes da gente começar a criar uma matriz no R, né, e muitas vezes quando a gente vai importar, como a gente vai ver mais pra frente, uma tabela no R, ela vai poder ser trabalhada como se fosse uma matriz, nós vamos dar uma olhada em mais algumas operações que podem ser feitas com vetores no R. Eu sei que a aula passada, né, o último vídeo foi sobre vetores, mas tem vários aspectos dos vetores que não foram vistos ainda e que vão ser úteis para que nós possamos trabalhar com matrizes. Tá? Então eu vou, só retomando aqui, vou criar um vetor, tá? Da mesma forma que eu fiz na semana passada, com os valores de 1 a 10. Né? Então isso cria uma sequência de valores no vetor. Eu posso fazer operações com esses vetores, então eu vou criar aqui um vetor 2, que na verdade é o vetor 1, o primeiro vetor multiplicado por 2, por exemplo. Né? Então agora eu tenho dois objetos, o vetor e o vetor 2. O primeiro vetor é uma sequência de valores de 1 a 10 e o segundo é uma sequência de 2 a 20, porque é o vetor 1 multiplicado por 2. Bom, uma coisa interessante no programa R é que a gente pode extrair elementos desses vetores utilizando os colchetes. Né? Então, o vetor 2, por exemplo, eu quero pegar o terceiro elemento. O terceiro elemento é o número 6. Né? Então, na verdade, nós temos um número aqui dentro desses colchetes que diz quais elementos desse vetor, quais elementos desse vetor vão ser extraídos deste vetor. Né? Bom, o legal é que aqui, em vez de um único número, nós também podemos colocar um outro vetor, que é o vetor dos elementos que vão ser extraídos do primeiro vetor. Então, eu vou começar criando aqui um outro tipo de vetor chamado elementos. Esse é só um vetor, só um nome que eu estou dando. E eu vou colocar, em vez de o número 3, eu vou colocar concatenado de 3 e 5. Vou dar Ctrl Enter. Então agora eu tenho dois vetores. Eu tenho um vetor, três vetores na verdade, né? Mas vamos olhar para esse. O vetor 2, que tem esses números, 2, 4, 6, 8 até 20. E tem esse outro vetor chamado eletos, que tem os números 3 e 5. São simplesmente dois vetores. O que vai acontecer se eu colocar vetor 2 entre colchetes eletos de elementos? O que vai acontecer? Ele vai pegar os elementos 3 e 5 do vetor 2. E aí ele vai me retornar os números 6, que é o elemento 3, e o número 10, que é o quinto elemento. Então, essa forma aqui de trabalhar com vetores e de extrair elementos é muito útil e serve para nós fazermos muitas operações diferentes. Né? Nós poderíamos até salvar isso aqui como um terceiro vetor, o resultado dessa expressão. Mas por enquanto nós não precisamos salvar. Da mesma forma que nós fizemos antes, nós podemos colocar aqui dentro, por exemplo, 1 a 5. Então nós vamos pegar os elementos 1 e 5, na verdade a gente está criando um vetor aqui dentro do colchetes. Vamos pegar os elementos 1 a 5 do vetor 2. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um vetor com abundância de uma espécie e nós quiséssemos pegar só a abundância de uma espécie em 50 locais, mas nós quiséssemos utilizar só a abundância dos 20 primeiros locais, só para
como um exemplo, a gente poderia fazer desta forma. Uma outra operação que é bem útil com vetores é não só extrair esses elementos, mas a gente pode substituir esses elementos por outros valores. Então, vamos dar uma olhada de novo para entender o que é o nosso vetor 2. E agora nós vamos pegar e vamos, utilizando os colchetes, nós vamos pegar o quinto elemento desse vetor. Então, é o número 10, tá lá. Então, quer dizer, aqui, esse comando está pegando o quinto elemento do vetor 2. Né? Mas a gente pode combinar isso com a nossa setinha para colocar alguma coisa, como se a gente estivesse salvando um novo objeto, colocar alguma coisa para dentro deste quinto elemento. Então, nós podemos colocar, por exemplo, vamos colocar aqui o número 0. Então, a gente está pegando o quinto elemento do vetor 2 e salvando nesse local, né, nesse objeto, o 0. Então, vamos executar isso aqui e vamos ver como é que fica o nosso vetor 2. Olha só o que aconteceu. Agora, então, nós temos todo o vetor normalzinho, menos o quinto elemento. Esse quinto elemento ele foi substituído pelo valor 0. Tá? Então, a setinha ela serve para salvar objetos, mas, na verdade, ela está enfiando tudo que está do lado direito da setinha para dentro do que está no lado esquerdo. Seja isso um objeto, seja um novo objeto, um objeto que já foi criado, ou também um elemento dentro desse objeto. E depois a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente pode fazer isso para partes inteiras de uma matriz também. Tá? Beleza. Bom, antes da gente olhar as matrizes mesmo, eu quero mostrar que existem outras formas de vetores que não necessariamente são números. Né? Aqui a gente está colocando números, mas na verdade a gente também pode ter pelo menos duas outras formas de vetores, que a gente vai dizer que são outras classes, que são bem comuns também. Né? Eu acho que existem mais de duas formas além dessa, mas tem duas outras que são bem comuns e bem úteis. Tá? Que são as classes de fatores e também de... Vou colocar na outra ordem. De nomes e de fatores. Né? Esses nomes aqui o R vai chamar de caracteres. E fatores são fatores mesmo. Né? Bom, como é que a gente cria um vetor de nomes? Né? A gente poderia... Vamos criar um objeto chamado vetor nome. Tá? E seria natural a gente pensar, bom, a gente pode usar a função concatenar da mesma forma. De fato, a gente pode utilizar a função concatenar e digitar os nomes para juntar como um vetor de nomes. Bom, naturalmente, a coisa que a gente tentaria fazer seria escrever nome 1, vírgula, nome 2, vírgula, nome 3. Mas isso não vai funcionar no R. Então, se a gente mandar executar isso aqui, ele vai dar um erro. Né? E erros são totalmente normais no R, tá? Não se preocupem se vocês visualizarem, né, ou executarem um erro em algum momento. Isso é totalmente normal e não causa nenhum mal para o R, tá? A gente pode errar quantas vezes a gente quiser. Bom, por que ele está dando um erro aqui? Por que ele não vai funcionar dessa forma? Ele não vai funcionar porque, na verdade, toda vez que a gente coloca um nome dessa forma no R, ele vai entender que isso é um objeto, e ele vai procurar um objeto como um vetor desses. Ele vai procurar um número, alguma coisa armazenada dentro de um objeto. Esses objetos, né, para a gente chamar dessa forma, eles têm que estar já aparecendo aqui no meu environment, no meu área de trabalho. Já tem que ter criado antes um nome 1, alguma coisa que eu chamei de nome 1. Mas não é o que a gente quer, na verdade, a gente não tem nenhum nome, nenhum objeto no R chamado nome 1. O que a gente quer é digitar e que ele armazene o nome mesmo, nome 1. Bom, então para isso no R a gente vai ter que colocar esse nome entre aspas. Então, quando nós colocarmos entre aspas alguma coisa, o R vai entender que não é um objeto, e sim é um nome. Né? Então, se a gente executar agora, aí sim vai funcionar. E se a gente olhar o que ele criou, a gente vai ver que ele criou um vetor de nomes mesmo. Tá? Então, sempre entre aspas. Se a gente vai utilizar aspas duplas ou aspas simples, tanto faz. O importante é
abrir uma aspa e fechar o mesmo tipo de aspa. Tá? Então, para o R é a mesma coisa usar esse tipo de aspas ou esse. O importante é que se a gente abriu esse, nós fechamos com o mesmo tipo de aspas. Então, esse é o primeiro tipo de vetor que eu falei que é diferente do vetor básico. Tá? Bom, um outro tipo de vetor que é bem útil e importante no R são fatores. Os fatores eles são nomes também, mas eles são tratados um pouquinho diferente no R. Porque os fatores eles podem ter elementos repetidos. Então, quando nós fazemos um fator, o R entende que nós temos classes, né, categorias dentro de um vetor. Então, por exemplo, aqui nós poderíamos digitar nome 1 novamente. Então, nós temos nome 1, nome 2, nome 3 e nome 1 novamente. Esse continua sendo um vetor de nomes. A gente pode transformar esse vetor de nomes num fator utilizando uma função chamada factor. E nós vamos colocar aqui o vetor que a gente quer que ele transforme em fator. Então ele vai transformar isso que é chamado de character, na classe character no R, para uma classe chamada factor. E quando ele faz isso, né, então vamos chamar aqui vetor factor. Quando o R faz isso, ele mudou um pouquinho agora a forma de apresentar esse nosso vetor. Ele continua tendo os nomes, mas notem que não aparece mais entre aspas. E agora ele tem isso aqui embaixo chamado levels, que são os níveis desse fator. Então ele reconheceu que existiam 3 níveis. Nome 1, nome 2 e nome 3. Esse vetor, então, aqui ele tem 3 níveis. Nome 1, nome 2, nome 3. Né? E claro que é bem interessante em trabalhar dessa forma, por exemplo, quando a gente for fazer uma análise onde a variável preditor, uma variável no eixo x, ela se repete. Então, por exemplo, se nós quiséssemos ver a associação entre tipo de ambiente e riqueza de espécies. O tipo de ambiente poderia ser pastagem, 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 pastagem. Só que todas as pastagens têm que ser entendidas como pastagem. Então, quando o R importar, por exemplo, uma tabela que tem uma coluna com categorias dessa forma, ele já vai entender que é um fator e vai colocar dessa forma. Tá? Senão ele entenderia que cada elemento é uma coisa totalmente separada uma da outra. Bom, essas duas classes são bem úteis e nós vamos utilizar elas mais para frente também, mas por enquanto não. Né? Por enquanto eu só quero demonstrar como a gente pode fazer isso também no R. E da mesma forma que a gente tinha para os vetores, a gente pode utilizar o colchetes para extrair elementos desses fatores também. Tá? Bom, e as matrizes? Bom, as matrizes... como é que a gente cria uma matriz no R? Né? Então, as matrizes, na verdade, muitas vezes nós vamos estar importando uma tabela de dados que é uma matriz, mas a gente pode também, da mesma forma que a gente criou um vetor, criar uma matriz no R. A gente vai utilizar para isso a função matrix. Tá? Então, a função matrix ela possui 3 argumentos. O primeiro argumento dessa função é o que nós queremos botar no meio dessa matriz. Então, eu vou colocar só um número aqui, vou colocar, por exemplo, o número 10. E aí eu tenho outros 2 argumentos, que é o número de linhas e o número de colunas que eu quero nessa matriz. Então, eu vou colocar, por exemplo, 5 linhas e 2 colunas. Eu vou salvar essa matriz com um nome. Vou chamar de mat1. O que é mat1? Então, mat1 é essa matriz. Ela tem o número 10 armazenado dentro dela, em todas as posições. Eu tenho 5 linhas e 2 colunas. Né? Bom, mas por que ele colocou o valor 10 em todas as posições? É que como nós fornecemos um número para a matriz, ele entendeu que era para repetir esse número. Então, quando nós fornecermos menos números do que é necessário para preencher essa matriz, a função vai começar a repetir esse número. Tá? Então quer dizer que eu poderia colocar vários números aqui? Sim, poderia. Então, aqui, por exemplo, nós temos quantos elementos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então, nós poderíamos, em vez de fornecer um único número, fornecer um vetor, por exemplo, de 1 até 10 e pedir para ele preencher. Então, ele vai criar agora uma matriz com esses 10 valores. Aí, se eu colocar menos de 10, se eu colocar de 1 a 5, a função matrix vai começar a repetir esses valores quando acabarem
os valores. Então eu só coloquei 5 valores, mas a matriz tinha 10 elementos para serem preenchidos. Ela vai utilizar de 1 a 5 e depois vai começar a repetir isso. Bom, uma coisa importante de notar aqui na forma de criar a matriz, na hora que ela cria a matriz, é como a ordem com que esses elementos foram colocados, né? Então é importante notar que é sempre preenchido a coluna primeiro, as linhas primeiro na primeira coluna e depois ele passa para a segunda coluna e assim por diante. Então é sempre de cima para baixo. Então 1, 2, 3, 4, 5, depois pulou para a segunda coluna, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Essa é a forma como o R trabalha. Outros programas, algumas outras linguagens trabalham de uma forma diferente, então é importante ter isso aqui em mente. Então, enfim, a gente pode criar sequências aqui dentro, nós podemos criar uma matriz com sequências, a gente pode criar uma matriz com quantas linhas e quantas colunas nós quisermos, tá? Bom, e aí por fim, o que dá pra gente fazer com essa matriz? Bom, uma coisa interessante de notar aqui quando o R mostra já a matriz, né? É interessante notar que o R já mostra esses colchetes aqui. O que quer dizer isto aqui? Né? Quando ele tinha um vetor, ele também mostrava os colchetes. Esses colchetes mostram os elementos da matriz. Só que aqui eles aparecem com uma vírgula. Né? Por que aparece essa vírgula? Aparece essa vírgula porque essa vírgula separa o que é linha e o que é coluna. Então, quando a gente utiliza colchetes na matriz, o que vem antes dessa vírgula representa a linha. E o que vem depois desses colchetes representa, depois dessa vírgula, mas dentro de colchetes, o que é coluna. Então a gente pode selecionar pedaços dessa matriz utilizando os colchetes também. Se a gente não colocar nada, ele vai selecionar... Opa, mate 1. A gente vai selecionar toda a matriz. Se a gente colocar uma vírgula e não colocar nada, ele também vai selecionar toda a matriz. E se nós colocarmos um 1 aqui, ele vai selecionar a primeira coluna da matriz. Então notem que a primeira coluna da matriz... Né? Se a gente extrair essa coluna, ela se torna um vetor. 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 elementos dentro desse vetor. Nós podemos selecionar a primeira linha, e essa linha, a primeira linha, tem os valores 1 e 1. Então ele pegou todas as colunas, né? Se não colocar nada, ele entende que é tudo. Então todas as colunas da primeira linha. Nós também podemos fazer como antes, colocando as linhas 1 até 2. Então agora ele pegou todas as colunas, mas das linhas 1 até 2. E nós podemos combinar as duas coisas, por exemplo, pegando as linhas 1 a 3 e colunas 1 a 2. Então ele vai pegar todas as colunas, né, porque é coluna 1 até 2, e vai pegar as 3 primeiras linhas, ou seja, ele vai pegar esse pedaço da tabela. Bom, notem que eu não estou salvando isso aqui como um outro objeto, mas eu poderia, né, então, tirar um pedaço da matriz e salvar esse pedaço como um outro objeto, uma outra matriz. Né? O que nós podemos ainda fazer aqui? Bom, da mesma forma que nós fazemos com os vetores, a gente pode utilizar a nossa setinha para substituir esses pedaços da matriz. Então, em vez de salvar essa matriz como um outro objeto, eu vou modificar ela. Então agora eu vou colocar um 0. Então o que esse comando todo aqui está fazendo na minha matriz? Ele está pegando a matriz 1, as linhas 1 até 3, colunas 1 a 2. Então eu posso selecionar isso aqui para ver o que é isso que ele está pegando. Então ele está pegando esse pedaço da matriz e está enfiando para dentro desse pedaço da matriz o número 0. Então olha como é que a nossa matriz vai ficar. Vai ficar cheia de zeros naquela parte da matriz que eu estava pegando. Então, quer dizer, peguei as linhas 1 a 3, colunas 1 e 2 e coloquei 0 no lugar de tudo isso. Tá? Bom, por fim, eu quero aproveitar esse vídeo para mostrar um outro tipo de objeto no R. Né? Então, nós já vimos vetores do tipo character, que é caracteres, né, nomes. Nós vimos tipo fator. E nós vimos matriz também. Então já temos vários tipos de objetos que a gente já viu no R. Eu quero aproveitar essa aula para mostrar um outro tipo de objeto no R que se chama lista, que é um pouquinho diferente das matrizes.
Tá? Então, a lista ela é um tipo de objeto no R que permite armazenar no mesmo objeto vários outros objetos de várias classes. Então, olha que legal. Nós podemos criar uma lista com essa função list e nós vamos colocar aqui agora, no primeiro elemento da lista, nós vamos colocar o nosso vetor, né, que foi criado lá em cima, né, a primeira coisa que foi criada nesse vídeo, nós vamos colocar no primeiro elemento da lista. E aí nós vamos colocar uma vírgula e nós vamos colocar aqui no segundo elemento dessa lista a nossa matriz. Vou chamar de lista 1. Então olha como que é este objeto, lista 1. Esse objeto, né, ele continua sendo um objeto, só que agora ele tem dois elementos. Ele tem um primeiro elemento que é um vetor e um segundo elemento que é uma matriz. E esse tipo de classe ele é bem interessante, essa lista, porque permite com que a gente manipule mais tarde diferentes tipos de objetos dentro de um mesmo, diferente tipo, classes, né, dentro de um mesmo objeto. E aí tem várias coisas interessantes que a gente pode fazer com uma lista. Tá? Para finalizar, no caso das listas, né, a gente não vai estar utilizando muito lista no restante desse curso, mas pode ser bem útil. Notem que na lista a gente tem uma outra forma de mostrar os colchetes e a gente pode extrair os elementos da lista desta forma. Tá? Então essa é a forma de extrair o primeiro elemento e essa é a forma de extrair o segundo elemento da lista. Bom, gente, por hoje então nesse vídeo era isso, né? Espero que vocês tenham gostado e pratiquem, né? Tentem recriar os objetos, tentem criar listas, tentem criar matrizes, tentem modificar essas matrizes, tentem extrair pedaços dessas matrizes para praticar e conseguir fazer tudo isso que eu falei para vocês, né? Gravar isso que eu falei e para a gente progredir para o próximo vídeo, onde a gente vai ver algumas coisas que utilizam tanto matrizes quanto vetores e tudo que foi visto até agora vai continuar sendo utilizado nas próximas aulas.